Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui para nós dar continuidade nesse trimestre, que é falando sobre as parábolas de Jesus, né? Uma das coisas interessantes que Deus deu para nós nesse segundo trimestre, de estar comentando esse precioso tema, né? Que fala conhecendo as parábolas de Jesus, e o subtema que é princípios divinos para uma vida abundante. Então nós vemos aqui que tivemos um trimestre abençoado, o primeiro trimestre com o professor Lorival, que foi o comentarista dessa lição, e vemos aqui que ele trouxe um título também muito importante para a nossa vida espiritual, o Sermão da Montanha, né? E tem sobre títulos Mandamentos do Reino de Deus. Então isso nos edificou muito nesses dias, umas palavras muito colocada, muito sábia, que me edificou muito essas lições desse trimestre que passou, e agora não vai ser diferente. Deus nos deu essa oportunidade de ser o comentarista através do pastor Aldair, nosso pastor presidente do campo, e sentimos aperto para falarmos, né, sobre essas parábolas. Mas assim, se Deus quer, nós vamos continuar, né? Deus abençoa cada um dos irmãos, nossos irmãos comentaristas, né, que estão também inseridos nesse trabalho, e também todos os irmãos também que estão diretamente ou indiretamente orando por a gente, para que essas bênçãos cheguem na nossa vida, na nossa casa espiritual, para que possa ter edificação na nossa vida cotidiana. Nós vemos aqui, irmãos, os títulos dessas lições nesses 3 meses que vamos passar. A primeira, que vai ser no dia 2 agora de abril de 2023, que fala assim: parábola, história com propósito. Então, a segunda, a parábola do joio e do trigo. Terceira, a parábola do semeador. Quarta, a parábola do reino de Deus. Quinta, a parábola do juiz iníquo. Sexta, a parábola da ovelha e da dracma perdida. Sétima, a parábola do fariseu e do publicano. Oitava, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Nona, a parábola do bom samaritano. Décima, a parábola dos trabalhadores da vinha. 11ª, a parábola das 10 virgens. 12ª, a parábola dos talentos. 13ª, a parábola dos primeiros assentos. Então, nós vamos estudar nesses domingos, né? Que estão já começando agora dia 2, e que é interessante estarmos dentro, né, da palavra de Deus, como nós temos aprendido. E uma das coisas interessantes que eu achei aqui, né, foi a confecção dessas lições, irmão, bem programada, bem nítida, e graças a Deus, Deus está abençoando, que está trazendo para nós os maquinários, né, as impressoras. Deus tem abençoado. Eu quero agradecer a Deus também por esse privilégio da nossa sede, né? Ela mesmo própria está aqui montando as lições com pessoas habilidosas, né, com o irmão Anderson e os demais. Todos que fazem parte desse trabalho, eu quero agradecer primeiramente a Deus e todos os irmãos. Para chegar até a nós, tivemos que ter uma reunião, uma cúpula de pessoas para chegar até a nós. Que Deus venha abençoar a cada um, que Deus abençoe. E aqui nós temos a primeira lição, falando sobre parábola, a história com propósito, né? Então, uma das coisas, para nós aprender a palavra de Deus, nós temos que ter propósito, porque sem propósito nós não vamos a lugar nenhum, meus irmãos. O propósito é, em primeiro lugar, firmeza, né? Para nós estarmos nas escolas bíblicas dominical, que é um dos trabalhos que eu acho abençoado na igreja, é o trabalho de escola bíblica dominical, porque é a leitura de Deus expressada e dando oportunidade a todas as pessoas também, né, falar alguma coisa, querer perguntar. Então, nós vemos aqui que é um dos trabalhos mais
que eu aprecio a escola bíblica dominical. Não estou falando dos outros, que cada um tem o seu efeito, né? Mas estou falando no contexto de escola bíblica dominical. E traz como texto áureo, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então Jesus gostava muito de usar esse método por parábola, para que o povo viesse entender. Porque quando nós falamos parábola, né, aqui com propósito, parábola, para que o povo venha entender, com figura de linguagem, porque quando nós colocamos a didática, né, irmão, uma das coisas que ajuda muito sobre mostrar figura, né, igual aqui nessa lição nós vemos aqui algumas figuras aí de umas pessoas aí reunidas, né, dizendo aqui, não é realmente Jesus, mas comparando aqui para os irmãos entender também como era que Jesus fazia, né, nas multidões. E verdade prática, as parábolas são uma forma instrutiva, pois delas extraímos grandes lições e ensinamento divino para nossas vidas. Então, é uma das coisas interessantes que traz para nós, né, grandes lições, grandes ensinamentos para a nossa vida e para a nossa leve espiritual. Nós vemos aqui os objetivos específicos. A primeira, apresentar as regras básicas para compreender uma parábola. A segunda, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram expressas. Terceiro, distinguir uma parábola de uma figura de linguagem. Nós vemos aqui que esse método que Jesus gostava de ensinar é muito importante também para os nossos dias que estamos evidenciando, né? Nós vemos aqui na introdução, as parábolas de Jesus são antes tudo história breve, né? Jesus nunca deixava as pessoas cansadas. A história de Jesus era bem explicada, o sermão de Jesus eram sermões que edificavam as pessoas, e quem estava ali naquele dia, no dia seguinte eles voltavam de novo para ouvir, porque era uma pessoa que umas pessoas que gostavam de ouvir, porque Jesus falava, não era umas palavras cansativas, e Jesus falava tão simples que as pessoas entendiam, e ele gostava de usar os métodos daquela época, né? Porque o que ele conhecia facilitaria mais para o povo entender o que ele queria dizer. Então isso é muito importante também para nós nesses dias que estamos vivendo, falar palavras que o povo venha entender, né? Que as pessoas possam entender e sair edificado, que Jesus fez, explicando as parábolas. Então, o que é parábola? Parábola, de acordo com Jesus, sua finalidade consistia em revelar a verdade que as pessoas tinham fome e sede de justiça aos que crerem, né? Conforme podemos ler em Mateus capítulo 4, versículo 10 a 12, nós vemos aqui que ele explicava aquelas pessoas que vinham para ele, que tinham aquela fome. Que coisa boa é quando nós damos comida para uma pessoa que está com fome, ele come assim, aquele paladar. Então Jesus também fazia da mesma forma, para que o povo viesse entender o que ele estava expressando, o que ele estava dizendo nas suas palavras. Então nós vemos aqui explicando o que é parábola. Então os irmãos, creio que os irmãos entenderam que Jesus falava de acordo, né, da sua época. Ele falava de acordo para que as pessoas viessem entender o que ele queria dizer para as pessoas, que servia de edificação. Então nós vemos aqui também a distinção entre parábola e figura de linguagem. Vamos ver algumas figuras de linguagem que são usadas hoje no nosso cotidiano. E a Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem necessárias para ilustrar verdade divina, né? Algumas delas são o símile, o provérbio, metáfora, alegoria e o tipo, e faz importante não confundir com parábola. Então existem várias figuras de linguagem que nós não podemos confundir com parábola. Parábola é parábola, e figura de muitas vezes existem outras figuras de linguagem, que vou falar de uma figura de linguagem que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Não é uma parábola, é uma metáfora. Eu vou falar agora uma metáfora para os irmãos entenderem, né? Para os irmãos entenderem melhor. Então vamos ver.
Eu já falei para vocês 10.000 vezes e vocês não entendem? Será que ele falou 10.000 vezes, irmão? Não, foi um exagero. Então isso aí, né, nós vemos que é uma metáfora. Ele quis expressar uma coisa que tinha falado muito para que as pessoas entendessem. Então isso é uma metáfora. Ele não falou 10.000 vezes. O máximo que ele pode ter falado, umas 10 vezes, no máximo, né? Eu já falei isso aqui 10.000 vezes. Então isso aí é uma metáfora, é uma figura de linguagem que usa muito hoje, né? Ontem estava no culto todo mundo. Será que todo mundo cabe dentro de uma igreja, de um templo? Não, estavam os irmãos todos ali, os membros, né? Não faltou nenhum, vamos supor. E estava ali, não estava todo mundo. Então isso aí é uma metáfora para que o povo venha entender o que separar uma da outra, né? Então, o que estou falando, se vocês vão entender melhor, que não vai dar tempo eu explicar todas as figuras de linguagem, porque o tempo fica longo, mas o que puder aqui eu vou fazer para os irmãos entender para a compreensão de cada um, né? Então a parábola também não é mito, viu, irmão? Parábola não é mito, a palavra o mito é uma coisa que pega uma coisa como se fosse verdadeira, mas não é verdade. Agora a parábola é verdade, Jesus está expressando uma verdade daquela época que o povo conhece e entender. Então é uma das coisas interessantes que eu acho aqui, e Jesus ele não misturava uma coisa com a outra, ele falava sempre na hora certa, né? Então interessante saber que os irmãos estão aí, os que estiverem assistindo esse vídeo, vai servir de edificação para o seu preparamento da sua aula aí, o professor, né, das congregações, que venha entender melhor o que eu estou falando. Aqui nós vamos interpretando a parábola. Então, no ponto aí, nós vemos aí no 1 do 3, nós vemos a leitura de uma parábola deve ser realizada e interpretada com narrativa sintética da experiência cotidiana. É o que Jesus falava, né? Então ele falava coisas ali que o povo daquela época entendia, né? Uma das coisas que ele falava sempre sobre o trabalho, sobre a semente, sobre casamento, né? Inclusive Jesus teve em um casamento ali, a Bíblia registra em João, né? Capítulo 2, vemos que ele teve um casamento e fez ali um milagre. Então Jesus expressava tudo isso aí para a compreensão melhor de cada pessoa que estava ao seu redor. Mas preste atenção, Jesus falava em parábola porque nem todo mundo precisava entender ali, né, o contexto de que ele queria dizer. Por exemplo, muitos crentes hoje pegam as coisas santas, as coisas de Deus e dá para as pessoas que não entendem. É isso que ele queria dizer sobre isso aqui, né? Então é uma das coisas que eu acho interessante de Jesus, ele não misturava uma coisa com a outra, né? Primeiro contexto que, segundo tópico aí, fala sobre contexto social literário, né? A literatura, na literatura da parábola, deve procurar a declaração explícita e implícita do agir de Deus. Então, na leitura literária, nós vemos aqui duas palavras interessantes: explícita e implícita, né? No contexto literário, exemplo de declaração implícita do agir de Deus. Assim diz o Senhor. A palavra assim diz o Senhor aqui, ela contém aqui na Bíblia 420 vezes, né? Falando a palavra aqui, assim diz o Senhor. É implícito, significa desprovido de dúvida. Então, aqui, quando está falando de explícito, não tem dúvida nenhuma, que dá uma facilidade que todos venham entender o que está falando, né? Que está perfeitamente anunciado, claro, preciso, né? Espírito de declaração explícita de agir. Aqui já é diferente. O implícito, né? Aqui já fala o Espírito do Senhor falou por mim e falou na sua boca até na minha boca, né? E na sua boca até na minha boca. Então já tem aqui a palavra implícita, que através disso aí já tem alguém, né, para falar, como se fosse aqui. Explícita é uma palavra que é uma expressão que todos vêm entender diretamente. E a palavra implícita tem que ser usada por alguém
que falou a palavra de Deus, né? O que Davi está afirmando é que a sua inspiração para compor o salmo vinha do Espírito de Deus. Então isso que era explícito. Davi estava pegando a palavra para passar, né, para aqueles envolvidos ali no seu tempo, né? Ele escreveu ali, então é a palavra explícita. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então isso aí explícito é pegar de uma pessoa e passar para outra, e explícito já fala diretamente. Então isso aqui no contexto, né, social literário. E segundo ponto aí, no contexto político social, aqui fala primeiramente sobre a cidade antiga de Jerusalém, que é a cidade do mundo antigo, né? Nós vemos, se nós pegar no globo terrestre, a cidade de Jerusalém, ela está no centro geográfico, ela está no centro da terra. Então Jerusalém está, vamos supor, no meio, né? Jesus colocou Jerusalém até aqui na terra, no meio, né? A cidade de Jerusalém é uma das cidades mais antigas e sagradas, né, da Palestina, e tem existido como cidade, como a capital, além de lugar sagrado. Há 3.000 anos, tem muitos anos, né, que existe a cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui no contexto político social, e vemos aqui, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis provações, a aristocracia, os grandes produtores e as grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente, controlado pelo governo de Roma. Então, nós vemos aqui, no contexto político e social, mostrando o que é a cidade de Jerusalém da época e o que é a cidade, né, hoje também, que é uma das grandes metrópoles antigas, para nós entender que é a cidade de Jerusalém, né? Nós vemos também que tem o contexto religioso. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava a ansiedade do Messias, que viria em glória, conforme anunciado em Zacarias capítulo 4, versículo 14. E na segunda fase do seu ministério na Judéia, Jesus subiu a Jerusalém no meio das festas do tabernáculo e começou a ensinar o povo no pátio do templo. Então Jesus, ele gostava de estar sempre usando, né, as parábolas, onde ele estava ali nas reuniões, na popa de um barco ou no monte. Jesus gostava muito de pregar nesse tipo aí de cenário, né, que nós vemos aqui. E para que a compreensão do povo, ele usava as coisas que existiam na época dele, para que o povo viesse entender, né? Então as parábolas de Deus revelam uma coisa, irmão, como se fosse símbolo para o povo entender. E para usar a palavra de Deus hoje também, nós podemos usar parábola também dos nossos dias, sendo coisas verdadeiras, né? Coisas mentirosas não servem para nós explicar, e vai virar um mito, né? E Deus não quer que nós entramos falando de mito. Deus está querendo que nós falamos na verdade da palavra de Deus. Então, que Deus venha abençoar os irmãos, né, nesse trimestre, né? Cada aula vai ter um vídeo, e os irmãos nos acompanham. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos e vai nos orando aí por nós, porque eu preciso muito das suas orações, porque quando falar de fazer vídeo, eu não sou muito de fazer vídeo, mas estamos aqui para trabalhar na obra de Deus, e a obra de Deus é, em primeiro lugar, as premissas do crente espiritual. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, né? Próxima semana. Deus abençoe.